de número 1. Carta do apóstolo Paulo a todos os irmãos da Igreja de Cristo. Romanos 1,16 diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho. Paulo está escrevendo uma carta não só aos irmãos de Roma, mas toda a comunidade cristã, tanto no passado como no presente e para o futuro. Não me envergonho do Evangelho. Veja, ele está dizendo não, algo pessoal dele. Essa declaração, ela é pessoal. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus. Paulo está dizendo que o poder de Deus é o Evangelho. Que o poder de Deus não são demonstrações de poder. Ele está dizendo que o poder de Deus é o Evangelho, a boa notícia. Porque ele é o poder de Deus. Ele quem? O Evangelho. E o Evangelho, ele é um pacote fechado. O Evangelho é um pacote de boas notícias. O Evangelho é um pacote, assim como a salvação é um pacote. A salvação não é só ele ter me livrado da morte ou da condenação eterna. Não. A salvação tem uma plenitude, é algo completo. Ele me salvou não só da condenação eterna. Da mesma forma, então o Evangelho ele é um pacote completo. Então quando você recebe o Evangelho, que é a boa notícia, dentro dessa boa notícia há muita coisa embutida, vindo da parte de Deus. Por isso que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nele crê. Veja que o nele é letra minúscula. Então não está se referindo a Jesus, porque se fosse Jesus, o nele era maiúsculo, mas está se referindo ao Evangelho. Da pessoa crer no Evangelho, na boa notícia, nas boas novas. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como também o grego, os gentios. Então a boa notícia de Deus, que é o Evangelho, a boa notícia que foi anunciada quando o menino Jesus nasceu. Há dois momentos nas Escrituras marcantes, os únicos momentos que os dois ponteiros do relógio apontam para o céu é ao meio-dia e à meia-noite.
E há duas passagens nas Escrituras que dizem que a meia-noite virou dia, e a outra é que ao meio-dia virou noite. Meio-dia que virou noite quando ele estava na cruz. Meio-dia. Então tudo se escureceu e ficou em trevas até as 3 horas da tarde. Tudo ficou em trevas. E o outro, a noite, foi quando o menino nasceu. Os anjos apareceram aos pastores e aquilo ficou clarão, ficou como dia. Os anjos começaram a cantar que o Salvador nasceu. Eles anunciaram aos pastores e anjos foram aparecendo, e um coral de anjos. O menino nasceu. O menino nasceu. A boa notícia foi anunciada aos pastores que estavam ali com as suas ovelhas. O menino nasceu. O evangelho, a boa notícia do Pai. Eis que trago uma boa notícia. Então, antes da boa notícia vir, ela começou com Maria. Quando o anjo Gabriel visita ela: salve, ó agraciada, eis que trago um evangelho para você, uma boa notícia. Você foi escolhida, você foi agraciada para ser a mãe do Salvador. Então, Gabriel, ele traz essa boa notícia para Maria. Entende, irmãos? Então o evangelho, a boa notícia de Deus, ela é um pacote completo. E quando essa boa notícia alcançou o apóstolo Paulo, esse evangelho alcançou o apóstolo Paulo, ele estava indo para Damasco pegar os irmãos, porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. E eu queria desmistificar algo com vocês aqui. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quem estava ali observando o Estevão ser apedrejado? Paulo. E se é pregado, ensinado que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo, não é isso? Mas não eram as vestes de Estevão. O que foi depositado aos pés de Paulo foram as vestes daqueles que apedrejavam Paulo. Leia o texto. Então foram depositadas aos pés de Paulo, de Saulo, de Tarso, as vestes dos algozes de Estevão. Não foram as vestes de Estevão, porque está no plural. Porque se fosse de Estevão, era veste, a veste de Estevão. Mas falam vestes dos algozes, daqueles que apedrejaram Estevão. E Paulo observava tudo aquilo, porque no fundo Paulo acreditava que ele estava agradando a Deus, porque ele seguia todo o preceito da doutrina judaica, do judaísmo, da lei mosaica. E nos dias de hoje existem muitas pessoas assim, pessoas boas, vivendo a lei, vivendo Moisés nos seus altares, vivendo os profetas nos seus altares, vivendo os salmos nos seus altares. Pessoas boas, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que eu conheço, que você conhece, achando que estão agradando a Deus, mas estão como inimigas da cruz de Cristo. Paulo diz isso. São inimigas da cruz de Cristo. Por quê?
Porque o Evangelho da graça, a boa notícia, ela se revelou em Cristo, na sua crucificação, na sua condenação, na sua substituição. Veja, irmãos, isso é o pacote do Evangelho, que é o poder de Deus. A substituição é Cristo me substituindo, Cristo trocando de lugar comigo e com você. As doenças que Ele levou na cruz eram suas, os pecados eram seus, as maldições eram suas, as transgressões, a velha natureza, tudo era seus. E quando Ele atraiu isso para a cruz, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, que é o poder. Quando Ele atraiu tudo isso para si, a enfermidade, as dores, os pecados, se cumprindo a profecia de Isaías, do capítulo 53, Ele ficou deformado. O seu corpo estava deformado por causa das chicotadas, ele estava dilacerado. Nas suas costas havia uma só ferida, ela estava toda exposta, as costelas, por causa das chicotadas. Na sua cabeça uma coroa de espinhos, espinhos que perfuraram a sua cabeça, furos nas mãos e nos pés, socos, pancadas que ele havia recebido. Então, na substituição, veja, ele atraiu para si tudo isso. E ele foi erguido no madeiro, porque ele sabia, porque ele era conhecedor da lei. Ele sabia do que estava escrito na lei, que não bastava ele só derramar o sangue, porque derramando o sangue os nossos pecados seriam perdoados, mas a maldição não teria sido tirada. Então ele tinha que ir para o madeiro. Ele sabia, eu tenho que ir para o madeiro, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era necessário ainda ele se fazer maldito. O Filho do Deus vivo, que desceu para andar no meio de nós, para estar no meio dos homens, mas os homens o negaram. Então, Paulo, quando se tornou servo desse evangelho, quando Paulo foi achado por ele no caminho de Damasco, e o Senhor fala com ele: por que você me persegue? E ele: mas quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem que ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo a igreja, os irmãos. E isso aqui comprova que ele e a igreja é uma só. Quando se persegue a igreja, está perseguindo ele. Então Paulo fica cego, perde a visão, e ele é levado então para Damasco, e ele começa a jejuar, porque agora então ele tem uma experiência. E lá do outro lado está um irmão chamado Zacarias, e o Senhor fala com ele: Zacarias, vai na rua tal, na casa de fulano, e procura por Saulo de Tarso. E ele então se assusta e fala: Senhor, mas esse homem está nos perseguindo, ele está nos matando, ele está nos aprisionando. O Senhor diz: não, agora eu vou mostrar para ele o quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. E ele então, Zacarias obedece ao Senhor e vai aonde ele está. Mas no mesmo momento que o Senhor falava com Zacarias, Paulo estava tendo uma visão de Zacarias chegando e orando por ele, e ele tornando a ver. Então aquele servo do Senhor obedece a voz de comando, o
modus operandi do Espírito Santo, ele vai até Paulo e ora com Paulo. Paulo recupera a sua visão e agora Paulo então vai para o deserto da Arábia, se fortalecer no Senhor, entende? Mergulhar no Senhor. E quando ele vai para esse isolamento, ele vai se desintoxicar. Agora ele vai sair daquilo que ele viveu por muitos anos, porque agora há um confronto dentro dele, um confronto de identidade do judaísmo, seguidor, discípulo do rabino mais conhecido da época, que era Gamaliel, e o confronto dentro dele entre aquilo que ele recebeu agora, aquilo que ele está vivendo, que é o Evangelho, a boa notícia. E ele está então no deserto, o caráter dele começa a ser transformado, a vida dele começa a ser transformada, a personalidade dele começa a ser transformada por causa daquilo que ele recebeu. Até que um dia então, um discípulo chamado Barnabé sai de Jerusalém, fica sabendo de Paulo e aonde ele está. Barnabé vai ao encontro dele, busca ele, traz ele para a igreja de Antioquia, a base da igreja dos gentios, Antioquia. E ali eles orando, o Espírito Santo vem agora e diz: separem para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho. Mas Paulo então ali diz a Bíblia que ele já era mestre e profeta. E Paulo então agora ele sai para aquilo que o Senhor o qualificou como apóstolo, fazendo viagens missionárias. Mas no modus operandi do Espírito Santo, ele começa a receber toda a informação que não havia na época, porque não havia informação, só havia os ensinamentos dos apóstolos, que está em Atos 2, 42, que diz que a igreja se reunia para ouvir a doutrina dos apóstolos, para a oração, para a comunhão e para o partir do pão. Então eles ouviam aquilo que eles falavam e se apegavam àquilo. Então agora Paulo começa a escrever cartas pastorais, discipulando, orientando, porque ele recebia do Espírito Santo, e no modus operandi do Espírito Santo ele começa a dar ensinamentos, ele começa a trazer a doutrina para a igreja. E ele chega aqui então agora escrevendo a igreja, ele diz: porque não me envergonho do evangelho do carpinteiro. Eu não me envergonho do evangelho do carpinteiro, do menino que nasceu no estábulo. Eu não me envergonho desse evangelho, dessa boa notícia. Entende, irmãos? Eu não me envergonho dele, porque eu sei quem ele é. Eu não me envergonho dele, do evangelho do carpinteiro, do homem das mãos furadas, do homem que não tinha lugar para ficar, do homem que não tinha casa, porque um dia ele foi confrontado por um e falando: eu te seguirei. E o Senhor disse: você vai me seguir? Aí ele usa uma expressão: a raposa tem o seu covil, o pardal tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Compreende, irmão? E aí vem bestas, como tem um pastor aí falando que Jesus tinha uma casa de praia. Jesus tinha uma casa na praia. Quando Jesus nasceu, pela lei mosaica, quando uma criança nascia, quem tinha posses fazia um tipo de oferta, um cordeiro e o melhor. Mas quem não tinha,
a família oferecia pombinhos, mas todos ofertavam ao Senhor. E quando Jesus nasceu no estábulo, sabe qual a oferta de José e Maria? Por Jesus, não foi um cordeiro, foram pombinhos, demonstrando o que eles tinham de posse. Então Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho desse carpinteiro, desse homem que trouxe a boa notícia, do qual agora eu sou servo, eu sou escravo e recebi dele muitas informações. E quando ele diz isso para a igreja de Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em outra passagem ele diz: eu não aprendi com homem nenhum, tudo que eu aprendi com o Senhor. Então ele está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, mas do que eu vivi. Porque escrevendo aos Gálatas, ele diz que ele era irrepreensível na idade dos seus no judaísmo, cresceu aos pés do rabino Gamaliel, conhecedor da lei, de tudo, ele era um exemplo. Mas quando ele conheceu Cristo e a sua graça e o seu evangelho, o evangelho que lhe for ensinado, ele olhou para tudo aquilo que ele era e disse: tudo isso aqui, os meus currículos, os meus diplomas, não passam de esterco, estrume. Olha como ele se rebaixa, porque agora ele conheceu o evangelho do carpinteiro. Ele conheceu a boa notícia do menino que nasceu, daquele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que foi para uma cruz que não era sua, que entrou para um túmulo que não era seu. Havia duas classes, fariseus e saduceus. Uns enterravam os seus em túmulos, mas os outros enterravam na terra. Os fariseus enterravam no túmulo, e saduceus na terra. Se José de Arimateia fosse saduceu, ele teria enterrado o corpo de Jesus na terra. Mas ele era fariseu, por isso ele enterrou Jesus no túmulo. Por isso que foi José de Arimateia pegá-lo e colocá-lo no túmulo, para a pedra ser removida e ele ressuscitar ao terceiro dia. Então Paulo está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu aprendi, porque ele é o poder de Deus. Porque o poder de Deus, irmão, não é demonstração de sinais, isso está no pacote, mas não é o evangelho. Por que não é, pastor Menezes? Porque Jesus disse que muitos, ele vai para uns e vão dizer: apartai-vos de mim, filhos do maldito, porque eu não vos conheço. Eles vão dizer: Senhor, não expulsamos demônios no teu nome, não profetizamos. Não é isso que eles dizem? Não é nisso que eles se defendem? Profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, filhos do maldito, porque eu não vos conheço. Por quê, irmãos? Porque demonstração de sinais não é o evangelho. Está no pacote, mas não é o evangelho. O evangelho é um pacote completo. O evangelho é a boa notícia de você entender o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, pobre, miserável, pecador, desgraçado, cego e nu. Quando você compreende, entende a substituição, o lugar que você estava na sua condição caída, morta, e agora então, na substituição, ele te transporta para a posição. E hoje você não está em condição, você está em posição.
E ele vai dizer isso aqui agora. Então eu vou repetir o 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho, da boa notícia, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu assim como do grego, porque o evangelho é Cristo, a boa notícia é Cristo, a lei, os profetas e os salmos. Esse é o antigo evangelho, o evangelho do Pai. O evangelho do Pai. O Velho Testamento é o evangelho do Pai, porque no evangelho do Pai, no Velho, ele fala acerca do Filho que viria. A lei falou dele, os profetas falaram dele, e os salmos também. E em Lucas ele diz isso, que a lei, os profetas e os salmos tinham a dizer ao meu respeito, tudo se cumpriu. E agora então Paulo está falando do evangelho que é Cristo. A boa notícia é Cristo. A minha vida está em Cristo, a sua vida está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, a sua salvação está em Cristo, a minha cura está em Cristo, a sua cura está em Cristo, a nossa mudança está em Cristo. Então o evangelho, a boa notícia está apontando por carpinteiro, o homem das mãos furadas, o homem que se despiu da sua glória, e ele está nos ensinando isso. Deus está nos ensinando isso. Um Deus santo, poderoso, olha, se despir da sua glória e colocar o seu filho no meio dos pecadores. E não bastante isso, fez ele descer ainda nos lugares mais baixos, no Hades, e permanecer lá por 3 dias, clamando. Isso está nos Salmos. Veja, isso está nos Salmos, ele clamando: Pai, lembra-te de mim, estou aqui nesse lugar. Lembra-te de mim, quando o Senhor se lembrará de mim? Ele está lá no lugar junto com o rico, no lugar de tormento, não no inferno, porque ainda não há ninguém no inferno. Ele estava no lugar junto com o rico, sendo contato com o rico de Lázaro e o rico. Ele desceu nas regiões mais baixas, levando o que era seus, o que era meu. Substituição, veja, olha, eu já estou te falando um pacote já do que há no evangelho, substituição. E aí Paulo vai acrescentar algo muito profundo, e ele diz assim, no 17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Veja, a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que justiça é essa? Jesus, ele disse: bem-aventurado todo aquele que tem fome e sede de justiça. Que justiça é essa, irmão? Olha, Paulo, ele traz uma revelação desse pacote, desse evangelho, acrescentando agora sobre a justiça. Pobres, miseráveis, cegos e nus éramos nós. Não havia um justo sequer. Ninguém se salvava. Aonde? Na condição. Vivendo no reino das trevas. Porque em Colossenses Paulo escreve: porque Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu amor. Porque o Pai riscou, olha quanta informação dessa justiça. Porque o Pai em Cristo me livrou do quê? Da morte e do pecado. Ele riscou todos os meus pecados, Ele apagou, Ele anulou. Quando, irmão?
quando eu não via, quando eu não tinha nada por ele, sentia ou amava, mas quando eu rejeitava, ele me amou. E aí então, olha como a justiça de Deus se manifesta. Ele pega o seu filho e envia para que tudo aquilo que era mal, maligno, satânico, a velha natureza caída, a natureza terrena, a natureza do Éden, fosse para ele. A serpente erguida no deserto por Moisés, agora João fala disso. Cristo sendo erguido no madeiro, para quê? Para que quem olhar ou quem crer nele tenha a vida eterna. E aí então vem Deus no seu modus operandi, na justiça, porque visto que a justiça de Deus, justiça é a posição correta. Entenda isso, irmão. Deus olhou para nós e falou: culpado, 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 culpado. Ele só foi dizer culpado, 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 culpado. Eu não achou um. Entende? Aí ele olhou para todos culpados e falou assim: beleza, a justiça de Deus, modus operandi, ninguém se salva, tudo condenado, não tem força, não tem capacidade. Vou resolver o problema deles, vou transferir tudo deles para você, meu filho. Ele pega tudo que era nosso e transfere para o filho. Todo o juízo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que hoje você tem paz com Deus? Por que eu tenho paz com ele? Por causa do castigo que ele sofreu, por causa do grito dele na cruz do Calvário, quando ele está ali suspenso e ele diz: eu tenho sede, e alguém ainda humilha, ainda despreza com o caniço, com a vara de sopro, com um caniço, embebeda ele no vinagre. Eu disse o porquê aqui do vinagre esses dias. Embebeda no vinagre, coloca na boca dele, e então ele diz: tetelestai, dívida paga. Paguei a dívida, Pai, paguei a dívida de todo mundo. Olha a posição de justiça. Ele pagou a dívida, e não muito bastante, e não assim muito satisfeito com isso, em pagar a minha dívida, a sua dívida. Sabe o que ele fez? Ele ainda colocou muitos créditos, ele ainda fez depósitos na sua conta. Uau! E um desses depósitos está em Efésios capítulo 1, versículo 3, irmão. Projeta aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim um desses depósitos: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos veja, irmão, ele não vai nos abençoar, ele já nos com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, irmãos, que ele já nos abençoou. Isso é depósito, irmão. Eu não corro atrás de bênção, porque eu já estou no lugar das bênçãos, porque já está em depósito. Eu não tenho que ficar pedindo a alguém para sacudir a mão sobre a minha cabeça, para me abençoar. Não, irmão, porque ele já sacudiu as mãos sobre elas, e aliás elas estão erguidas ainda, porque a função do sumo sacerdote era, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, oferecer um sacrifício, aspergir o sangue sobre o propiciatório, e se o Senhor recebesse aquele sacrifício, o sangue, uma chama de fogo descia sobre o propiciatório, os dois querubins que ali estavam, o fogo lançava
lambia aquele sangue. Então o sumo sacerdote viu que Deus havia se agradado, ele saía a porta fora e erguia as mãos e abençoava a nação, o povo de Israel, por um ano, porque no ano seguinte eles estariam lá novamente. Mas não, Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, eu ensinei isso aqui em aulas da escola da fé, ele entrou de uma vez por todas no santo dos santos, no tabernáculo celestial. O Senhor aceitou o sangue aspergido, se tornou o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, e hoje ele está com as mãos erguidas, com as mãos levantadas, nos abençoando constantemente. A bênção dele é constante na minha vida e na sua vida, independentemente do que você faça. É um lugar de posicionamento em Deus. Ele está com as mãos erguidas, não é ele que abaixa ela. Às vezes é você que não crê no Evangelho. Por isso Paulo está dizendo: eu creio no Evangelho do carpinteiro, no Evangelho do homem das mãos furadas, do menino da manjedoura, do homem que entrou montado no jumentinho, porque ele é o poder. Então Paulo começa a ter revelações desse homem, desse Evangelho, e ele diz: nele está a primazia, porque na lei era sombra, mas na graça Cristo é a nossa realidade. Ei, irmão, se você não se você não vive o caráter de Cristo, você não é discípulo de Cristo. Se você ainda continua nas suas práticas mentirosas, as que você tinha lá no velho homem, continua hoje, o seu engano, a sua falsidade, você não é um discípulo de Cristo, você não nasceu de novo, porque o nascer de novo gera uma mudança, e constantemente, irmãos, constantemente, a mudança, a metanoia, o arrependimento. Porque o Evangelho, o poder, não é, irmãos, sinais, paralítico andando, mudo falando, cego vendo, surdo ouvindo. Não, o poder de Deus não são sinais, isso está no pacote, mas não é o Evangelho. O Evangelho é uma mudança. O entendimento aqui, porque quando você entende o que Cristo fez por você, a sua realidade, você devotará verdadeiramente sua vida a Ele. Você não vai seguir homens, você vai seguir Cristo, porque Ele é seu modelo. Mas ao seguir Cristo, você vai seguir os ensinos que Ele nos deixou. Mas no meio da igreja há mestres, pastores. Ele deixou uma hierarquia para o governo da igreja, para a igreja, que é um organismo vivo, fluir. Ele deixou dons, mas não para benefício próprio, como a gente vê hoje. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Hoje as pessoas escrevem uma música para vender e ganhar dinheiro, escrevem livros, querem revelações para escrever e vender e ganhar dinheiro. Pessoas abrem instituições, porque não é igreja. A igreja de Cristo não se abre, a igreja de Cristo se gera. E outra, Deus é quem agrega, Ele é quem agrega na igreja dele os que vão sendo salvos. Eu disse para uma pessoa esses dias que eu não pergunto aqui quem quer aceitar Jesus. Eu fico perguntando aqui: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Porque você não vê isso nas Escrituras. Você não vê os santos apóstolos perguntando: quem quer aceitar Jesus? Vê? Quem já leu isso? Eu pago R$500 aí para quem me mostrar esse versículo. Quem quer aceitar Jesus? Muito pelo contrário, eles pregavam, o Espírito Santo operava, havia um arrependimento, como foi com Pedro, 3.000 almas. E eles então perguntaram: que faremos então, varões, para sermos salvos? Pedro disse: arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus.
E agora eles passam pelo batismo de Cristo, não de João. E mais lá na frente, mais 2.000 almas. As pessoas, elas ouviram o Evangelho. Um homem na nossa história, depois de Cristo, agora, ele está no livro dos Heróis da Fé. E ele chama-se Moody. A história diz que esse homem, quando ia pregar nos lugares, ele mandava as pessoas que subiam em árvores descer, pessoas se agarrarem em alguma coisa, que ele começava a pregar, irmãos, o chão abria, o povo tinha visão de tormento, o chão se abria. Homens que entravam na cidade, a história de um homem que entrou na cidade, e um circo foi para lá, e não teve sucesso, porque a cidade inteira se rendeu aos pés do Senhor. Lá não havia prostituição, um bar, tudo fechou. O circo foi para lá, não teve sucesso, porque ninguém foi no circo, porque o povo se rendeu ao Senhor. Porque o Evangelho, a boa notícia que é Cristo, a verdadeira, é o poder de Deus. Paulo está dizendo então que essa justiça se revela, mas você não vê isso, a justiça, a posição correta, você chegar para alguém e falar: ei, você conhece Jesus? Eu comecei a bolar lá em casa hoje um folheto, para eu sair fazendo evangelismo. O ano de 2021, irmãos, vai ser o ano da mudança na minha vida. Eu já estou bolando um folheto com o título: o Jesus que você nunca ouviu, ou o Jesus que a religião não te ensinou. Porque o Jesus da religião hoje é um Jesus que faz o povo ficar rico, é um Jesus de sinais, mas não é o Jesus do pão e vinho. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O Jesus do arrependimento, desse posicionamento da justiça. Sabe que você está assim? Quantos crentes estão assim, distantes desse Jesus da justiça, do Evangelho do poder, do Evangelho que se posiciona, do Evangelho que te posiciona, irmãos, e faz você crescer cada dia mais na sua comunhão com Ele. Você tem o básico, você vai pegando leite, Paulo fala disso. Aí o Espírito Santo, no seu modus operandi, você em casa, orando, jejuando, meditando nas Escrituras, o Espírito Santo vai provocar algo dentro de você, tenha certeza disso. Mas nós vivemos uma geração diferente disso. Uma geração que não prefere comunhão, prefere a descomunhão com Ele. Uma geração que acha que se frequentar prédio, se fazer parte de uma instituição, se ter uma carteirinha de membro, ou se ter um certificado de batismo, ou se ter um cartão de dizimista fiel, qualifica ela como salvo no Senhor. Não, não, nem quem faz milagre, nem quem profetiza, nem quem expulsa demônio qualifica ela como salvo, porque o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, filhos do maldito, porque eu não vos. Porque são só pessoas, irmãos, que usam, mas não pessoas que vivem intimidade com Ele. Nesses dias o Senhor requer intimidade. Nós temos crentes aqui, nós temos aqui irmãos 20 anos que servem o Senhor, 25, 30, eu fiz 25, caminho para 26 anos servindo ao Senhor. E eu me peguei essa semana me lembrando de promessas na minha vida, promessas e palavras que eu ouvi no monte, palavras de quando eu comecei, de quando eu iniciei, de quando eu estava no seminário em Brasília, e palavras mais recentes e outras de 10 anos atrás, daquilo que o Senhor me vocacionou, daquilo que o Senhor me deu. E essa semana eu me peguei sonhando com um lugarzinho dos últimos que eu fiquei, que foi Monte Alegre de Minas, de quando eu estava lá, eu, Davi e Alessandra, de coisas que nos aconteceram ali, de coisas que nós fizemos ali, para
para o Senhor. E aí eu me peguei nas promessas do Senhor, onde Ele disse que nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Então eu sei, irmão, eu entendo. Quando eu caminhei com Ouvir e Crer, eu lembro do Heber falar sobre sermos como flechas tiradas da aljava na mão do arqueiro, porque a flecha, antes de ser arremessada, primeiro ela é puxada para trás e vai puxando, e aí o arqueiro solta para ela chegar ao seu alvo. E as pessoas olham para mim hoje, olham para nós hoje, falam: vocês mudaram. Pessoas saindo. Irmãos, eu não tenho essa preocupação se vai sair ou se não vai. Eu dou até ajuda para ir. Mas eu sei naquilo que eu tenho crido, naquilo que o Senhor falou. E quando a flecha for liberada, ela for solta, faremos a vontade do Senhor. Ele nos guiará para o alvo, Ele nos arremessará. Ele nos levará para aquilo que o Senhor fará, porque Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa.